Boa noite, igreja, tudo bem? Bom demais, bom demais. Não sei vocês, mas chegou um ponto do louvor que eu disse, o Thiago toca. Que estava bom demais. E isso é muito bom. A gente tem todo um... Nós temos uma estrutura de culto, né? Nós adoramos, nós ofertamos e nós ouvimos a palavra ministrada, e isso é uma benção. Tudo faz parte do culto. Uma coisa eu entendo que não é mais importante que a outra. Tudo faz parte do culto, e isso é muito importante. Nós temos nos últimos tempos visto uma discussão muito grande de que qual parte que é mais importante do culto, se é o louvor, se é a palavra, se é a oferta, se é isso, se é aquilo. E por muito tempo eu entendi que se tivesse só o louvor era mais importante porque você estava adorando Deus. E essa semana, né, o Felipe tinha conversado comigo e eu já tinha, como ele falou, daqui a um tempo eu quero que você ministre de novo, eu já estava com o meu coração já pronto, né, para alguma coisa, preparar alguma coisa. E aí a gente, né, compartilhando entre nós mesmos algumas palavras. Escutei duas palavras que vieram muito de encontro àquilo que eu já estava preparando e eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que seja realmente uma palavra que venha trazer edificação para a gente. Acho que a gente está num momento muito peculiar da igreja, de ver muitos escândalos. Isso tem doído o nosso coração, né? O Felipe compartilhou essa semana mais uma situação que está acontecendo em mais uma igreja, de um líder que manipulou a igreja por muitos anos. Gente, isso é tão triste, eu não sei para vocês, mas isso, eu fico com meu coração arrasado, porque, puxa vida, a gente presume que a igreja, às vezes, é um lugar que as pessoas realmente entendem o que elas estão fazendo, mas acho que isso é muita inocência, né, da gente pensar que o homem não tem pecado, né? Se a gente não vigia o nosso coração, se a gente não vê as verdadeiras motivações da gente dentro da igreja, a gente vai começar a achar coisas para fazer dentro da igreja que é tudo menos igreja, que é tudo menos adoração. Né? E eu escutei uma palavra do Ale essa semana que ele falou assim, né, do Ale Vilas Boas, nem era uma palavra, era um podcast, na verdade, era uma conversa sobre louvor, acho que alguns de vocês já ouviram. E ele fala assim, cara, para mim a coisa mais importante não é a adoração, não é o louvor, não é a palavra, mas é a presença. Não adianta a gente ter um culto maravilhoso e a presença não está lá. E aí eu comecei a pensar nisso, foi isso que estreitou essa palavra no meu coração, o que é a presença? E de que forma que a gente sente essa presença dentro da igreja? O que faz a gente entender que a presença de Deus está dentro da igreja? Cara, isso é um desafio enorme, né? E eu comecei a buscar, orar, e eu comecei a pensar, em primeiro lugar, sobre a minha vida, porque vir aqui compartilhar uma palavra dessa é uma responsabilidade. E se tem uma coisa que eu entendo é que você, quando vai compartilhar uma palavra, tem que trazer uma palavra que você está vivendo. Né? É muito fácil eu trazer aqui 1001 princípios e eu não estou vivendo nenhum deles. É muito fácil. É bonito, né? Mas nesse momento eu tenho pensado nessa questão de você ser uma igreja saudável. Cada um de nós sermos uma igreja saudável. E às vezes parece um papo meio coach, né? A igreja saudável. Eu tenho visto muitos posts, uma guerra agora por causa desse filme do Divertidamente 2. Gente, as pessoas pegam um desenho, cruzam com a Bíblia e falam, ó lá, aquele desenho é bíblico. Cara, e é uma confusão tão grande, está uma discussão, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas assim, tem gente que está literalmente quebrando pau na internet por causa de um desenho, falando que aquilo lá são os princípios da igreja. E outros falando, não tem nada a ver. E, cara, eu fico pensando, meu Deus, que tipo de discussão que a gente tem, né? Mas, de uma certa forma, esse desenho está falando de uma coisa que todos nós temos, que são emoções. E o quanto que as nossas emoções estão saudáveis? Uma das coisas que eu estava orando, né, e perguntando para Deus como que eu estou?
E eu posso dizer para vocês, e estar aqui na frente é uma oportunidade até para a gente abrir o coração e confessar. Eu me sinto nesse momento, é fim de semestre, né, gente? Eu sou um estudante. E esse semestre foi muito difícil, foi o primeiro semestre que eu tive estágio, né? Eu faço psicologia, e foi o primeiro semestre que eu tive estágio. E a gente foi tratado como uma coisa, né? Então, assim, gente, foi assim, o estágio, pelo que o pessoal falou, assim, era o estágio mais difícil de todo o curso. A gente já teve de cara, por causa do sistema da universidade. E a gente foi muito maltratado. E teve um dia que a gente descobriu que a criança que a gente ia atender não ia mais atender. E a gente não sabia o que mais ia acontecer com o estágio. E eu sou representante da minha turma. E aí o que aconteceu? Todo mundo escreveu para mim. E aí, Chico, o que a gente vai fazer? E aí, o que a gente vai atender? Como é que vai ficar nosso estágio? E eu, né, fazendo cara de paisagem, não sabia o que fazer. E aí eu lembro que chegou a noite na aula e eu cheguei e estava todo mundo nervoso na aula. E o nosso professor, coincidentemente, o nosso professor é um cara que trata de crianças com problemas tipo autismo, TDAH e tudo mais, com cavalos. Então ele dá aula de equitação, as crianças ajudam, é super legal. Só que em algum momento da aula, ele achou que a aula saiu do controle dele e ele deu um assovio como quem assovia para um cavalo. E minha reação não foi... Gente, eu não pensei nem duas vezes. Eu falei, assim, não dá, né, professor? Daí ele falou assim, não dá o quê? Eu disse assim, eu não sou um cavalo para você assoviar assim para mim. Daí ele achou que eu estava brincando. Eu falei assim, não estou brincando. Eu estou falando que eu não sou um cavalo e eu não pago a universidade para você me tratar como um animal. Aí eu assim, tipo, caraca, eu falei tudo isso? E aí eu olhei pro lado, tava todo mundo assim, ó. Sabe, assim, a turma, gente do céu, eu disse, ai meu Deus, o que eu fiz? Só que assim, foi uma situação que tava todo mundo descontente, aquilo ali foi só um estopim, né? Estourou. Mas antes do pessoal acabar a aula, eu levantei a mão e falei, professor, eu quero te pedir perdão, porque eu expus o senhor na frente de todo mundo. Né? E aí, assim, a gente conversou e no final ele veio conversar comigo e falou, cara, eu entendi por que você estava tão nervoso e eu quero te pedir perdão também. Nossa, foi assim, quase uma igreja, né? Mas assim... Mas apesar disso, gente, eu fiquei pensando assim, cara, qual foi o meu testemunho nesse momento? Eu confrontei o professor igual um maluco. Né? Eu expus o professor, coitado, o professor ficou até meio perdido, assim. Porque eu fui muito incisivo e eu fiquei pensando assim, cara, como é que eu não chorei? Como é que minha boca não começou a tremer? Eu não sei, mas eu assim... mas assim, sabe quando você acha uma coragem que vai além? Assim, mas acho que eu estava tão estressado no dia e eu pensei assim, cara, eu estou muito estressado. Eu estou muito irritado, eu estou com raiva. Se o radar é de 60, o cara anda a 40 na minha frente, eu já tenho vontade de encostar o carro e acelerar até 60 para ensinar ele para que ele anda a 60. Gente, eu não sei vocês, mas assim... Isso acontece comigo, né? Não acontece em mais nenhuma casa aqui, né, gente? Só eu tenho problema no trânsito, né? Graças a Deus. E, gente, e assim, eu comecei a perceber, e um dia eu cheguei pra Aline e falei assim, amor, eu tô muito irritado. E ela olhou assim, sério? Né? E assim, eu falei, amor, eu preciso voltar pro meu estado de ser humano cristão, crente, decente, com amor no coração. E assim, eu me senti descontrolado, completamente descontrolado. E o meu pensamento é, cara, no semestre que vem não vai ser mais fácil. Então, se eu começar a me descontrolar semestre após semestre, no final do semestre, eu vou estar um maluco, eu vou estar numa camisa de força. Então, assim, e eu fiquei pensando nisso, cara, o quanto que isso reflete o meu cristianismo. Quanto que isso reflete os princípios que eu tento viver. O quão saudável eu estou dentro da igreja. E aí, quando eu venho para a igreja, de que forma que eu adoro Jesus? Será que lá fora eu sou um monstro irritado e aqui dentro eu sou um cristão que as pessoas olham, nossa, que legal. Pô, o Chico agora é diácono. Nossa, o cara, né, um exemplo. Cara, eu me sinto uma farsa quando eu passo por esse tipo de situação. Eu me senti muito mal nesses dias. E eu estou compartilhando isso com vocês, não é nem para fazer média nem nada, mas para dizer assim, cara, eu tenho dificuldades e eu sei que vocês têm também. Né?
E esse tipo de situação, essas emoções descontroladas, elas nos levam a presumir coisas. Elas nos levam a viver coisas que de repente a gente começa a cruzar a vida secular, vamos dizer assim, com a vida cristã, com as coisas que a gente acredita, com o que não acredita, e a gente começa a fazer uma bagunça e de repente a gente está falando coisas e pensando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então eu comecei a pensar, eu disse, Jesus, eu quero ser como o Senhor, eu quero ser parecido com o Senhor, eu quero ser conhecido pelo Senhor. E aí a primeira coisa que veio no meu coração foi essa questão de você sentir o fogo do Senhor. Né? Quando você é conhecido por Ele, quando você está perto de Deus, né, você sente aquele calorzinho no peito, né? Puxa, eu estou vivendo algo especial. Eu fiquei pensando assim, mas o quanto que isso é real, né? E aí eu fui lá para Apocalipse 3, eu quero que vocês abram Apocalipse capítulo 3, versículo 16, um versículo bem conhecido, Apocalipse 3:16. A carta à igreja de Laodiceia tem um dos versículos mais conhecidos que a gente tem, que diz o seguinte: assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí isso ficou muito... ficou assim, pipocando na minha cabeça. O que é ser quente, o que é ser frio, o que é ser morno. E aí, o frio, acho que é fácil a gente entender, né? Quando a gente, às vezes, até se satura das coisas. A gente enjoa das coisas, né? Por exemplo, esse ano eu estou passando por uma crise de leitura. Eu não estou conseguindo ler. Só estou lendo a Bíblia. Não estou lendo nenhum livro. Acho que é o primeiro ano da minha vida que eu, assim, não consigo embalar em livro nenhum. Eu estou vivendo uma crise literária. Ou, como falam, né? Uma ressaca literária. Não estou conseguindo ler. Assim, eu começo o livro, leio, sei lá, 30 páginas, encosto. E não estou conseguindo ler. E isso é uma frieza. Não consigo, não tem uma empolgação, não tem uma constância nisso, né? Não consigo, não estou conseguindo viver isso. E às vezes a gente está assim na nossa vida, às vezes a gente está assim na nossa vida cristã mesmo. Você vem no culto, está todo mundo ali pegando fogo do seu lado e empolgado, chorando, e você está assim. Né? E eu acredito que isso é um símbolo, né? A gente fala de frieza, né? Um exemplo que a gente tem, né? Quando o casal fica bravo, né? Um do casal fica bravo, né? Ah, eu levei um gelo hoje da minha esposa, né? Quem não levou um gelo já, né? Ou do esposo, ou da esposa. E é isso, é aquela dificuldade no relacionamento, é aquela frieza, é a dificuldade de você, sei lá, até conversar, é uma dificuldade. Cara, às vezes eu não sei o que falar para Deus. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem vezes que eu estou disposto a orar, mas não sei o que falar. Não sei o que falar. Né? E aí o quente, por outro lado, é quando você está eufórico, você está empolgado, você ora, e toda vez que você ora, você sente que Deus está do seu lado, você está orando e Deus está assim, ó, do seu lado, né? Você sente, poxa, que Deus está aqui comigo. E eu fiquei pensando, onde que está o meio termo disso? O que é você ser morno? E aí o morno é você... Às vezes eu vejo muito a figura do morno, isso para mim sempre foi muito, muito claro, é dentro da igreja. A gente consegue ser muito morno dentro da igreja. Porque a gente consegue viver uma vida de rotina dentro da igreja, e às vezes a rotina faz com que a gente ache que a gente não está frio e que a gente está bem quente. E a gente está aqui vivendo uma rotina, e está todo mundo cantando, e de repente todo mundo começa a cantar alto, e você canta alto também. E aí a tua emoção vai lá no pico e você pensa, estou quente. Ou de repente você está orando e você começa a chorar, ou começa a orar gritando. Nossa, hoje o culto foi bom. E eu fico pensando nesse tipo de coisa, eu comecei a me questionar, cara, será que isso é realmente estar quente? Será que uma emoção descontrolada é você sentir o fogo de Deus? Isso é uma coisa que tem me incomodado muito. E outra coisa, né? A gente fala assim, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
E você quer conhecer Jesus, mas aí não tem tempo de orar. Eu conheço Jesus quando eu falo para ele quem ele é. E aí, né, eu abro meu coração e digo: Deus, eu te amo, eu te quero. E aí você abre o teu coração e você fala assim: Deus, eu estou passando por tal dificuldade essa semana. Eu estou me sentindo frio, estou me sentindo gelado, estou me sentindo completamente distante. Né? Você quer adorar, mas você ao mesmo tempo está arrasado. Cara, você está se fazendo conhecer para Deus. É óbvio que Deus te conhece, mas quando você fala para Deus o que você está sentindo, não é Deus que está te escutando, é você que está se ouvindo. Né? Quantos de vocês aqui já, no momento de oração, acabaram verbalizando uma coisa que até surpreendeu vocês, do tipo: nossa, estou vivendo isso. Não é a melhor coisa? Não é uma sensação boa? Mesmo que você descubra que você pilantrão, safadinho, né? Você não está vivendo aquilo que você tinha que viver, mas de repente, quando você consegue dar nome àquilo que você está vivendo, de repente dá eu sou isso. Né? E aí fala lá em Mateus 7, 21 ao 23, quero que vocês abram lá também. É algo muito relacionado a isso. Sobre você ser conhecido de Jesus, né? Capítulo 7, do 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Em teu nome nós não fizemos muitas coisas dentro da igreja. Em teu nome a gente não fez um monte de coisa dentro da igreja, a gente recebeu as pessoas sorrindo, abraçando, a gente fez inúmeras coisas. E aí o que Jesus responde? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau, é muito duro isso. É duro você ouvir Jesus dar essa resposta. Porque você acha, e eu acho demais, já achei demais na minha vida, que fazer uma parte ativa da igreja, fazer coisas, era ser um cristão. Cara, e aí Jesus não me conhece, aparta-te de mim. E eu nem vou entrar nas profundidades aqui das traduções, né, do que é no original, porque aí dá todo um significado diferente, que é mais profundo ainda e tem muito mais a ver com relacionamento. Mas eu fico pensando, cara, imagina você passar uma vida inteira dizendo que se dedica para Jesus e você está vivendo uma coisa que você acha que é o cristianismo. Não é bizarro isso? E aí você chegar diante de Jesus e Jesus dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço, porque você fez um monte de coisa dentro da minha igreja, mas você nunca parou para me conhecer. E isso, não sei vocês, gente, mas me incomoda assim profundamente, sabe? E aí eu me questiono, eu conversei muito tempo com a Aline, que há uns 2 ou 3 anos eu comecei a questionar: cara, o que é o fogo do Senhor? O que é eu mergulhar nas águas do Senhor? Parece uma coisa mística, né? Nossa, eu estou aqui, de repente eu fecho os olhos, vem uma luz, umas vozes, né? E o que é você mergulhar, né? O que é o fogo? O que é o teu fogo? O que é o vento furioso de Deus soprar sobre minha vida? Cara, é tudo muito... É bonito, né? Simbólico, né? Nossa, o fogo de Deus. Mas na prática, o que significa essas coisas? Na prática é o quê? Você mergulhar na água, o que é? Eu fico pensando muito isso. E eu estou perguntando para mim, gente, e eu quero que vocês não levem isso como uma... Né, o Chico foi apontar o dedo para mim hoje. Não. Eu acho que nós somos uma igreja, nós queremos ser uma igreja saudável. E nós não temos mais tempo de ficar vivendo um pensamento abstrato, vago. Eu fui na igreja, nossa, e o fogo me pegou. Que fogo, gente? Jesus Cristo amado, que fogo? Eu não estou dizendo que não existe um fogo. De forma nenhuma, não estou dizendo isso. É óbvio que em alguns momentos, cara, eu já vi inúmeras vezes dentro da igreja, as pessoas falando assim: cara, eu comecei a orar, parecia que tinha uma brasa na minha mão, parecia que tinha uma brasa no meu pescoço, no meu ventre. Eu sentia a presença de Deus de uma forma que é fora, é sobrenatural. É fora do natural, é sobrenatural.
Eu creio nisso, gente. O que eu quero questionar é o quanto que a gente se acostumou a achar que uma sensação do meu coração é uma manifestação da presença de Deus. Porque nós precisamos aprender a separar essas coisas. Né? Isso é uma coisa que o Felipe sempre fala aqui. Cara, se você ouve a voz de Deus todos os dias, poxa, você está de parabéns, porque eu não consigo. Cara, e é isso. A gente não tem uma manifestação que você sente uma presença. Eu queria, gente. Eu não sei vocês, não sei se eu estou sendo muito distante de uma realidade cristã, mas eu não sinto Deus todos os dias como eu gostaria de sentir. Eu realmente gostaria de sentir Ele pegando fogo no meu quarto, no meu momento de oração, mas eu não sinto. Às vezes eu não sinto. Então, eu tenho questionado essas coisas porque eu não quero fazer parte de uma igreja que amanhã vai envergonhar o nome de Cristo. Eu quero fazer parte de uma igreja que quando fala do fogo do Senhor, eu tenho certeza que a presença de Deus está aqui dentro e que o fogo dele vem. E ele vem e ele faz tudo o que ele precisa fazer. Quando a gente fala de fogo, né, a gente fala sobre julgamento. Né? O fogo de Deus tem várias figuras dentro da Bíblia. Né? O fogo que é purificador, o fogo do Pentecostes. Né? O fogo consumidor, o fogo que traz julgamento. Né? O profeta foi lá e orou com os profetas de Baal, veio o fogo e consumiu toda aquela água que tinha, né, que eram cântaros, né, que, pelo que eu li já da descrição, vamos dizer assim, arqueológica, esses cântaros eram cântaros enormes, gigantes de água. E o cara, no meio de uma seca, pede, não, despeja aí, vamos despejar e vamos ver se o teu Deus vem, né? E não acontecia nada, e Deus foi lá e consumiu, e ali ele estava mostrando o poder dele. E eu fico pensando assim, cara, qual o nível de entendimento que a gente tem para falar sobre o fogo de Deus? Das águas, do mesmo sentido, eu quero que vocês abram em Salmo 93. Salmo 93, versículos 3 e 4. Ele diz o seguinte: as águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Né? Aqui está falando de um poder da água. Né? Já está falando ali, está mostrando ali uma figura do que é a água e o poder que ela tem, o estrondo, toda a força que ela tem. Nós temos a tendência aqui no Ocidente a usar algumas coisas para Deus, qualidades para Ele que são abstratas. Eu sou apaixonado por Jesus. Né? Deus é inefável. Inefável, né? Às vezes a gente nem sabe o que significa a palavra, e a gente fala, não, é inefável. Né? É bonito, mas qual o significado? Eu não sei, mas ele é inefável. Né? Então, assim, olha o nível que a gente chega, gente. Né? E eu fico... É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, não é? E na cultura oriental, isso eu aprendi esse ano, até conversei com a Débora essa semana sobre isso. A cultura oriental tem muito o costume de comparar as coisas com coisas reais, os poderes divinos, vamos dizer assim. Então você vai pegar os salmos, ele sempre vai falar assim: Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, a minha torre forte. Ele é como um vento impetuoso. Né? Então assim, cara, a gente nunca viu o vento, mas você já ouviu o vento. Você sabe o que o vento faz. Você sabe o que é uma rocha. Você sabe o que é uma águia. Você sabe o poder de uma águia, de um animal do campo. Agora, quando eu falo assim, eu estou apaixonado. Cara, uma criança sabe o que é estar apaixonado? Os adultos aqui já se apaixonaram. Os adolescentes, misericórdia, estão no caminho. Né? Então, assim... Então, assim, eu fico pensando nisso, sabe? Tipo... essas coisas são abstratas. Como que você fala, né? Tipo, estou apaixonado.
Cara, quando você está apaixonado, você fica lesado completo. Você está se sentindo lesado de apaixonado por Jesus nesse momento? Né? É uma pergunta simples, mas é real. Mas é real. E aí eu quero que vocês abram no Salmo 69, que vai mostrar uma outra forma do salmista usar a água para se expressar. Salmo 69, do 1 ao 3. E ele fala o seguinte: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Ela esquenta, né, de tanto gritar. E os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Então aqui você já vê uma outra figura. O salmista aqui está usando a figura de água para expressar o desespero dele. Do 14 ao 18, no mesmo capítulo, ele fala: tira-me do atoleiro, não me deixes afundar, liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, pela tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não esconda do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Então aqui é uma utilização completamente diferente de água. Né? E por que eu estou dando esses exemplos? Porque é extremamente abstrato, em alguns momentos, você falar assim: Deus, eu quero me afundar nas tuas águas. É óbvio que nós temos o profeta falando que a água vinha e dava nos artelhos e nos lombos, e de repente eu estava coberto de águas. E isso fala sobre um nível de aprofundamento. Eu não vou ler o texto para a gente não se delongar demais. Não é errado a gente falar que a gente quer mergulhar, mas mergulhar no quê? O que essas águas que eu quero mergulhar, elas significam? Eu falei no culto passado, né, que eu ministrei sobre o culto racional. Eu acho que Paulo fala isso, e isso é uma palavra que eu gosto demais, porque Paulo está falando para a gente: cara, dá um culto e usa o seu cérebro. Deus fala para Jonas: Jonas, você precisa ir para Nínive, porque lá as pessoas não sabem separar o que é a mão direita da esquerda. Caraca, olha o nível das pessoas. Então, assim, são pessoas que estão vivendo simplesmente por viver. E, gente, nós não podemos ser uma igreja assim. Nós não podemos ser uma nação assim, muito menos uma igreja. Amém? E aí eu quero já caminhar para o final, para falar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre essa questão de discernir a presença de Deus. Nós desejamos a presença de Deus. Eu vejo que a nossa igreja tem um desejo, não só de ser uma igreja que anda em princípios, que caminha sobre a palavra, mas eu tenho andado com o Tiago e com a Débora já há muitos anos. E eu entendo isso no coração deles, por andar perto deles, sobre a vontade, o desejo que eles têm de que o nosso momento de louvor seja intenso, seja verdadeiro, que quando essa igreja cantar, as pessoas sejam tocadas, sejam verdadeiramente transformadas, e que venha realmente um fogo que vai quebrar, vai desentupir o ouvido das pessoas que não conseguem entender a verdade, vai queimar as escamas que estão sobre os olhos, vai desobstruir todo o entendimento que está errado, que está zoado. E eu tenho andado com o Felipe e com a Gra, e eu sei do desejo deles, que eles têm. E eu estou falando isso porque, gente, nós somos uma igreja que quer ser relevante. Não ser relevante em número para essa cidade, mas nós queremos ser uma bênção. Nós queremos que as pessoas entrem aqui, elas sejam salvas.
Amém? Nós queremos que as pessoas venham para cá e elas entrem aqui e digam, cara, eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei Jesus aqui, eu encontrei uma esperança que eu nunca tive. E eu desejo que as pessoas entrem nesse lugar e elas sintam a presença de Deus. Além de um louvor que é muito bom, às vezes, gente, vocês sentem que o louvor é muito bom e nós do louvor estamos assim, nossa, cara, o louvor foi uma porcaria. Às vezes a percepção que a gente tem no louvor é totalmente diferente de vocês. E tem vezes que a gente sai assim, tipo, nossa, o louvor foi massa hoje, né? Aí você pergunta para os outros, nossa, estava alto pra caramba, não dá para entender nada do que vocês estavam cantando. Então, assim, são percepções e percepções. Mas, no geral, a gente quer, além dessas situações, nós queremos que as pessoas sintam a presença. Quando o Felipe traz uma palavra, quando traz um momento de oração, né, quando a Débora ministra, a Gra, quem for ministrar aqui, nós desejamos que a presença de Deus seja palpável. Nós queremos voltar com isso para casa. E eu quero trazer um exemplo de uma pessoa que eu conheci em Curitiba, o pastor Marciano, que é um dos pastores da Alcance. Ele conta o testemunho da vida dele, né, que ele teve um momento totalmente de ser uma pessoa muito perdida mesmo, antes dele se converter. Né, ele fala, né, abertamente. Teve até um encontro de homens que ele pregou, ele começou a pregar de terno, e conforme ele ia pregando, ele ia tirando o terno, ele foi tirando a roupa até ele ficar com uma roupa de baixo, assim, que era uma roupa assim, tipo um pijamão. Foi muito engraçado isso. Mas ele falou assim, gente, eu tô assim porque eu tô me despindo na frente de vocês. Porque eu era um pilantra. Eu enganava as pessoas. Ele falava assim, eu comprava roupas de quinta categoria, cortava as etiquetas para a pessoa não ver o nome e vendia como se fosse a melhor roupa do mercado. Então ele conta isso e, cara, é uma coisa assim que você vê, ele era um enganador profissional. E aí eles foram alcançados por Jesus, ele e a Adriana, né? E aí Jesus trouxe um desafio na vida dele. Eu vou restaurar você. Você vai pagar todos os cheques sem fundo. Ele falou que ele tinha uma caixa de sapato cheia de cheques sem fundo. E isso assim, né? Era uma coisa que ele não via solução para aquilo. E Jesus falou, eu vou restaurar tudo. Você vai pagar todas as pessoas. E ele falou, mas Deus, eu não tenho nem emprego. E de repente ele teve uma oportunidade de uma entrevista de emprego. E ele falou que ele foi para essa entrevista e ele chegou nessa entrevista. E ele falou que ele estava orando no carro. E ele falou que quando ele estava orando, ele falou assim, o Espírito Santo sentou do meu lado no carro. E ele falou assim que ele ficou com tanto medo, ele sentiu tanto temor, que ele falou que ele estava sentado no carro e ele ficou olhando para frente. Ele falou assim, eu não tinha coragem de olhar para o banco do passageiro, porque Deus estava ali. Ele falou assim, a presença era tão real, que eu achei que eu ia morrer. Ele falou, eu não vou conseguir entrar na entrevista, eu vou morrer dentro do carro. E aquilo ali foi, né, o Espírito Santo ministrou no coração dele, ele já estava fora do mercado, sei lá quanto tempo, ele entrou naquele lugar e ele foi contratado. E Deus fez uma restauração. O testemunho do Marciano é maravilhoso. Mas eu quero, né, ele contando aquilo, ele falou assim, que a presença era tão poderosa que ele achou que ele ia morrer. E aí você pega Jó nos capítulos 38 e 39, ele passa o livro inteiro falando, né, dos problemas que estão acontecendo com ele, e de repente Deus, no capítulo 38 e 39, o que acontece? A presença de Deus vem até ele. E Deus se manifesta como? De uma forma bem simples, né? No meio de uma tempestade, como, né, no redemoinho, e a voz de Deus falando com Jó. Imagina Jó, tipo, meu Deus, né? E assim, e é esse o ponto que às vezes a gente perde. Às vezes a gente acha que a presença de Deus é a gente gritar no culto, é a gente chorar, é a gente, sei lá, orar mais alto. Não estou falando que essas coisas não são, mas
a nossa busca precisa ser por uma presença que transforma a vida da gente. A Bíblia fala lá que em Jó, né, no capítulo 40, nos versículos 4 e 5, não precisa a gente abrir, mas só fala que Jó colocou a mão sobre a boca dele. Ele não tinha coragem de falar. Né? E aí no capítulo 42 é todo o entendimento dele. Né? Ele entende quem ele é. Ele entende o tamanho dele, né? Como ele era diminuto. E aí eu fico pensando nisso, né? Se o marciano não entendesse o quanto ele era pequeno, talvez ele fosse arrogante e dissesse, Jesus não me salvou mesmo. Estava aí, sei lá, de que forma, vivendo até hoje. Se Jó não admitisse o quanto ele precisava de Deus e quanto Deus era grande, talvez ele nem estivesse na Bíblia. Então, assim, quando a presença de Deus vem, a gente precisa estar pronto para entender essa presença. E é nesse sentido que eu comecei falando do culto sobre as nossas emoções estarem saudáveis. Porque eu não posso presumir que o meu choro significa uma emoção saudável. Ou que a minha oração de um lado para o outro, gritando igual um maluco, é uma emoção saudável. Ou que o mesmo procedimento que eu tenho há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja, é o que Deus quer de mim. Quanto que a gente está preparado para abrir mão de quem a gente é, para desfrutar da verdadeira presença de Deus. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero compartilhar uma última experiência antes da gente orar. Há alguns anos atrás, quando eu morava ainda lá em Guarapuava, onde eu nasci, a gente se preparou por muitos meses para um retiro de adolescentes. E a gente se preparou assim, o retiro era em novembro. Em julho, a gente começou a se reunir na igreja para orar 1 hora por dia, de segunda a sexta, até o retiro. E, cara, foi assim, adesão 100%. Os adolescentes foram e a gente orava. E assim, era pela simples vontade de que Deus fizesse algo naquele retiro. E, cara, a gente nem imaginava o que a gente estava preparando para nós mesmos. E a gente foi, a gente orou, e havia um prazer de estar naquele lugar. Havia um prazer de estar todos os dias naquele lugar orando. Novembro chegou, a gente foi para o retiro. E aí eu lembro que foi a sexta, era sexta, sábado e domingo. No sábado, a gente ia para a janta, 7 horas da noite, para poder ter o culto depois. Quando a gente chegou na hora da janta, eu lembro que minha mãe estava cozinhando, ajudando. Ela falou assim, atrasou um dos ingredientes, a gente vai ficar pronto só 8 horas. E o pessoal estava tão nesse foco de estar na presença de Deus, que o pessoal falou assim, vamos lá para um lugar e vamos orar. E todo mundo foi. Olha que coisa doida, né? Um monte de adolescente, todo mundo foi orar. E a gente começou a orar, beleza, chamaram a gente para a janta. E eu lembro que eu fiz o meu prato. E eu já comecei a me sentir meio esquisito, assim, sabe? Uma situação, tipo, o que está acontecendo? E eu lembro que eu fiz o meu prato. Quando eu sentei na frente do meu prato, eu comecei a chorar igual o homem chora. Nossa, gente, vocês não têm noção. O refeitório parou e eu lá. Gente, eu não conseguia me controlar. E aí uma amiga minha pegou assim já, né, na contenção, né? Já, vem aqui comigo. E me tirou e falou assim, o que está acontecendo? E eu não conseguia falar com ela. E eu lembro que era uma chácara, tinha um lago e tinha um deck. E eu fui para esse deck, eu pensei, vou ficar lá. E gente, ali a presença de Deus foi tão forte, que eu lembro que eu deitei nesse deck. E eu só fiquei orando. E eu senti, foi o maior arrependimento que eu senti na minha vida. Eu senti como se minha vida estivesse sendo esmagada ali. Eu me senti minúsculo, ridículo. Eu entendi o quanto eu era pecador, o quanto eu precisava da misericórdia de Jesus. E eu lembro que as pessoas
O retiro continuou e eu fui lá, eu disse assim, cara, eu não me importo, eu quero ficar na presença de Deus. E eu lembro que quando eu levantei dali, eu olhei no relógio, era 3 da manhã. Eu fiquei chorando das 8h30 da noite às 3 da manhã. A minha cara, parecia que tinha levado uma surra. E eu pensei, puxa, eu vou dormir, vai estar tudo escuro. Quando eu fui para o lugar, todos os adolescentes que estavam naquele retiro estavam na mesma situação que eu. Todos. Ninguém estava dormindo. Tinha gente correndo no gramado, gritando, Jesus, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. A gente foi transformado naquele dia. Eu tenho amigos que até hoje falam, cara, eu me converti em tal ano, mas eu fui transformado naquele retiro, porque a presença de Deus era real naquele lugar. Eu fui transformado. Aquele retiro foi um marco para as nossas vidas. Eu fui transformado. Eu lembro que eu ia no retiro, gente, para ferver, para fazer bagunça. Eu queria acordar as pessoas de madrugada, eu queria fazer bagunça, eu queria dar risada. Gente, eu senti vergonha. A partir daquele dia eu ia porque eu queria buscar Jesus, eu queria saber quem Ele era, eu não queria dormir, eu queria ficar na presença dEle. E essa foi uma marca que Jesus trouxe na minha vida. E eu quero deixar isso para vocês hoje. A gente vai orar. E eu quero que vocês entendam, toda busca é recompensada por Jesus. Eu não estou falando que a gente vai buscar porque Jesus vai nos dar alguma coisa. A presença dele é tudo que nós precisamos. Agora nós estávamos com os adolescentes ali. E eu falei para eles, gente, eu desafio vocês, nessas férias, que vocês leiam a Bíblia e orem. Que vocês orem por 5 minutos e que vocês leiam um capítulo durante todas essas férias. E aí eu orei por eles, eu disse, Deus, que nesses momentos eles sejam totalmente tomados pela Tua presença. E nós que cremos, eu creio que os adolescentes dessa igreja vão crescer fortes.